O Senhor colocou no meu coração essa palavra, a marca das nossas escolhas. Mesmo sentado, vamos orar sobre o que Deus tem a nos dizer. Pai querido, fale conosco, usando a minha vida, acima de tudo a Tua santa palavra, e usando também a minha vida, para de alguma maneira cooperar para o progresso na fé dos Teus filhos. Eu peço a ajuda, Espírito Santo do Senhor, que haja boa compreensão do Teu povo, porque eu sei que se houver edificação, há mudança, e havendo mudança, há resultados gloriosos na família, na finança, na igreja, em todas as áreas. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 27. Eu peço para vocês perdoarem minha emoção, eu confesso que eu não queria chorar, realmente passa um filme, são 22 anos, estamos caminhando para 23 anos, não são 23 dias, né? Mas amém. Olha o que diz aí. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, os religiosos: que nos importa? Isso é contigo. Essa foi a sua escolha. É forte isso aqui, irmãos. Que nos importa? Isso é contigo. Isso é com você. Você fez a sua escolha, Judas. Se vira para lá. Você escolheu. Foi uma decisão sua. Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Irmãos, existem personagens da Bíblia que ficaram marcados por aquilo que fizeram de bom, mas também ficaram marcados por aquilo que fizeram de ruim. Quando você começa a estudar a Bíblia, você vai se deparar com personagens que ficaram marcados, entraram para a história por aquilo que fizeram de bom, mas também ficaram marcados por aquilo que fizeram de ruim. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Por exemplo, Adão ficou marcado porque desobedeceu a Deus. Caim ficou marcado porque tirou a vida do seu irmão Abel. Noé ficou marcado porque construiu uma arca. Abraão ficou marcado como pai da fé. A mulher de Ló na Bíblia ficou marcado porque olhou para trás e virou uma estátua de sal. José ficou marcado porque não se deixou levar pelos encantos de uma bela mulher. José tinha caráter e ficou marcado porque não se deixou levar pelos encantos de uma bela mulher. Sansão não tinha caráter e ficou marcado porque se deixou levar pelos encantos de uma linda mulher. Perceba, atitudes diferentes, ficaram marcados na história porque escolheram caminhos opostos. Um se deixou levar pela sensualidade de uma mulher. O outro não se deixou levar pelos encantos de uma linda mulher. Perceba que Jonas ficou marcado na Bíblia como profeta fujão. E Pedro ficou marcado na Bíblia porque negou Jesus. E Judas
Judas ficou marcado na Bíblia porque traiu Jesus. Perceba que a Bíblia tem relatos de personagens que ficaram marcados pelas escolhas que fizeram. Você vai ser marcado pelas escolhas que você faz. Você escolhe, talvez você diga, pastor, hoje é o último domingo do ano de 2015. E quando a gente olha pelo retrovisor, muitas coisas ficaram marcadas de ruim, mas também muitas coisas ficaram marcadas como coisas boas. Onde é que está o grande segredo? Está nas nossas escolhas. Me ouça com atenção nesta manhã. Nesta manhã, por favor, ouça bem. Deus tem interesse, escute, de nos fazer mais maduros. Deus tem interesse de nos fazer mais conscientes. E Deus tem interesse de nos fazer mais decididos. Amém? Acima de tudo, a consciência de que uma escolha errada pode trazer resultados, infelizmente, resultados tristes. Uma escolha errada pode trazer resultados desastrosos, ao passo que uma escolha certa pode trazer resultados gloriosos e poderosos na sua vida. Seja ela do âmbito profissional, seja ela do âmbito familiar, seja ela do âmbito ministerial, a escolha é sua. Eu gosto muito desse pronunciamento que Deus faz em Deuteronômio 30:19. Olha o que diz o Senhor: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus, escute o que está escrito, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus está dizendo, eu vou colocar diante de você, filho, filha, a decisão é sua, a morte e a vida, a bênção e a maldição. Por que que Deus faz isso? Porque Deus não, escute bem, fez robôs programados. Não, Ele fez humanos. Ele criou seres humanos e deu a esse ser humano o livre arbítrio, para que esse homem escolhesse se ele quer vida ou se ele quer morte, se ele quer bênção ou se ele quer a maldição. E Deus ainda faz isso aqui, irmãos. Ele dá essa dica. Ele diz: escolhe, pois, a vida, filho. A decisão é sua. Mas eu vou te dar um conselho, filho. Escolhe, pois, a vida, para que você viva, tu e a tua descendência. Irmãos, perceba como uma escolha errada pode trazer danos a mim, a minha família e a minha descendência. Deus está dizendo, filho, a bola está com você. Eu estou dizendo a você, existe a porta estreita, mas também existe a porta larga. A porta estreita conduz à vida eterna, a porta larga à perdição. Perceba como Deus, Ele vai dando dica, mas a escolha é nossa. Quantos me compreendem, digam amém. A escolha é sua. Você escolhe se quer construir uma história de lealdade ou de deslealdade. Você escolhe se quer construir uma história de honra ou de desonra. Você escolhe se quer construir uma história de amor ou de ódio. Você escolhe se você quer construir uma história de santificação ou de impureza. Você escolhe. Deus está deixando isso com você.
Deus está deixando isso com você. Eu posso dizer que eu escolhi viver uma história de lealdade aos meus líderes. Estou saindo de Santarém debaixo da bênção deles. Por quê? Porque eu escolhi. Eu poderia escolher outro caminho, mas eu escolhi construir uma história de lealdade. Quantos me compreendem? Deus coloca diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição, a lealdade e a deslealdade, a obediência e a desobediência. Ele coloca amar ou odiar, ele coloca perdoar ou se vingar, ele coloca se humilhar ou se exaltar. Quem escolhe? Nós. Nós escolhemos. A escolha é sua. Você pode escolher viver uma vida de humilhação, ficar pedindo perdão, ficar se humilhando, mas também você pode escolher ser uma pessoa arrogante, estúpida, altiva. Eu estou falando, veja bem, meu querido irmão e irmã, não estou falando do mundo, não. O mundo não tem, com todo o respeito e amor que Deus tem pelo mundo e nós também. Deus está falando para quem pode julgar. Deus está falando para quem pode medir. Deus está falando para quem pode escolher. Os irmãos me compreendem? A decisão está com a gente. Eu posso escolher. Ouça bem nessa manhã. Você é quem escreve a sua história. Você é quem decide se vai escrever uma história ruim, que vai ser lembrada ao longo dos anos, ou se você vai escrever uma história bonita, que vale a pena ser contada até depois que você morrer. Você escolhe como as pessoas vão lembrar de você, como as pessoas vão lembrar da sua história, o que elas vão contar. Toda vez que eu ouço o pastor Eibe falar sobre o pai dele, que dorme aqui, o corpo, aqui no cemitério em Santarém. Mas quando eu começo a ouvir as histórias, eu choro, porque me inspira. Quando o apóstolo Melvin disse, uma vida só nós temos, e logo ela passará, somente o que for feito por Cristo permanecerá. O que eu lembro? Que esse homem, mesmo morto, o corpo, mas ainda fala, ainda marca, a sua história é lembrada como alguém que honrou a Deus. A história do apóstolo Melvin é contada como que todos os seus filhos e netos servem a Deus. Quantos me compreendem? Você escolhe o que você quer que falem de você. De qualquer jeito, me ouça nessa manhã, de qualquer jeito você é um grande professor. De qualquer jeito. Ou você vai ensinar, olha só, ou você vai ensinar coisas boas, ou você vai ensinar coisas ruins. Ou você vai ensinar como se educa, como se cria um filho, ou você vai ensinar como não se deve fazer. A escolha, na verdade, é nossa. De alguma maneira nós somos professores. De alguma maneira nós vamos ensinar. Ou através dos bons exemplos, ou através dos maus exemplos. Quem decide é você. O autor da sua vida é Deus. Mas o escritor da sua história é você. Até aqui, quantos me compreendem, digam amém. O grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós não escrevemos a história com a devida responsabilidade. Esta é que é a grande verdade. O grande problema é que nós não escrevemos a história com a devida responsabilidade. Quando uma pessoa decide se afastar dos caminhos do Senhor, beber, voltar a tomar bebida alcoólica, pegar um carro
e dirigir em alta velocidade, ele está escrevendo uma história ruim que pode terminar na próxima esquina. Um jovem que bebe, um jovem que se droga, ele está escolhendo uma história ruim. É você que decide. Infelizmente, irmãos, muitos estão vivendo hoje como se o amanhã não fosse existir. Essa que é a grande verdade. Muitos acham que, fazendo escolhas erradas, eles sempre vão, infelizmente, contar com a misericórdia de Deus, e de fato, a misericórdia de Deus é abundante. Mas muitas vezes você interrompe um ciclo porque fez escolhas erradas. Porque fez escolhas erradas. Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. Se a morte não bater na nossa porta, nós vamos envelhecer. Os cabelos vão embranquecer. Sua pele vai enrugar. E quando você tiver 70, 80, 90 anos, escute, que tipo de história vão contar a seu respeito? Muitas vezes a infelicidade do presente é consequência das atitudes do passado. Escolhas erradas escolhas erradas no passado estão estão prejudicando o presente e comprometendo o futuro. Escute bem, escolhas erradas no passado estão, infelizmente, prejudicando o presente e comprometendo o futuro. Tem gente sofrendo por aquilo que fez ontem. A grande verdade é que quando você ficar mais velho, você vai ser lembrado pelo problema que você causou, ou você vai ser lembrado pelo problema que você ajudou a solucionar. Por que eu estou lhe falando isso? Eu quero convidar você a viajar comigo na história desse personagem da Bíblia chamado Judas. Eu quero convidar você a tirar lições, para que você não cometa os mesmos erros que ele cometeu. E vou dizer mais, louve a Deus nessa manhã, por você estar sentado aqui, filho. Louve a Deus por Deus te permitir estar nessa manhã, nesse culto. Agora, atenta os teus ouvidos para ouvir o teu Senhor. Eu sou apenas o mensageiro, a voz que clama, mas a palavra é de Deus. Então, louve a Deus e acolha essa palavra na tua vida. Vamos ver alguns capítulos, meu querido colaborador. Vamos analisar alguns capítulos da vida de Judas. Vamos ver que capítulos são esses que marcou a história dele negativamente. Primeiro, o triste fim de Judas. Foi o que aconteceu com esse personagem Judas. O triste fim da sua vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Judas tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Uma escolha errada, um tiro errado, foi o que aconteceu com esse moço. O triste fim da sua vida. Ele foi um homem que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Por que que Judas deu errado? Judas teve privilégio que poucos tiveram. Deixa eu lhe dizer uma coisa, me ouça. O mesmo tratamento que os outros discípulos tiveram, Judas também teve. O mesmo tratamento, a mesma comida que os outros discípulos tiveram, ele teve também. Os mesmos milagres que os outros viram Jesus fazer, Judas viu também. A mesma pregação que a mesma pregação que os outros ouviram, Judas ouviu também. Por que então que deu errado? Vamos parar para pensar um pouquinho, meus irmãos. Por que que muitas vezes as escolhas que fazemos, elas vão trazer danos sobre a nossa vida? O que aconteceu? Eu costumo dizer que as oportunidades, especialmente nesse caso de Judas, elas são iguais para todos. Mas a grande verdade, escute isso,
é o que fazer quando as oportunidades baterem na nossa porta. Como é que nós vamos construir? Como nós vamos receber? Eu costumo dizer que nem tudo na vida depende só de Deus. E eu ouso dizer mais. As coisas dependem muito mais de você do que de Deus. Porque Deus já fez o que tinha que ser feito, querido. A bola agora está no seu campo. É você que escolhe. Tem muita gente que coloca tudo na mão de Deus e com isso não fazemos a nossa parte. E quando tudo dá errado na nossa vida, a gente coloca a culpa do nosso fracasso no diabo. Muitos de nós, escute bem, não podemos atribuir ao diabo, escute, a nossa falta de compromisso. Nós não podemos atribuir ao diabo a nossa escolha errada. Ele é o tentador, mas a escolha é nossa. Tanto Deus quanto o diabo respeitam isso. Eu escolho. Eu escolho. Quantos jovens por aí estão juntando dinheiro para comprar um iPhone 5S, mas não juntam dinheiro para pagar uma faculdade? Espera aí, que história você quer escrever? Tem muita gente por aí pagando um preço do esforço e da dedicação, enquanto outros estão pagando o preço, mas da preguiça. Tem gente que só não morre de preguiça, porque tem preguiça de morrer. Enquanto eu tomo uma água, dê um aplauso para o Rei da Glória. Um jovem chegou no seu pastor e disse assim: pastor, dos 7 pecados capitais, o que eu mais admiro é o pecado da preguiça. O pastor perguntou: por quê? Porque eu tenho preguiça de cometer os outros 6. Quantos me compreendem, gente? Você escreve a história. Vou repetir que o Espírito está pedindo. Judas teve oportunidades iguais. Os discípulos, a mesma pregação, o mesmo culto, a mesma alimentação, os mesmos milagres, ele viu também. Mas a escolha foi dele. Outra coisa que eu aprendo, outro capítulo é esse. Judas ficou marcado por uma escolha errada. Irmão, você sabe o que significa o nome Judas? O nome Judas significa louvado. Então eu entendo, você sabe, principalmente naquela época, o nome estava relacionado com o futuro, com alguma coisa relacionada com o sucesso ou com o fracasso. O nome do Senhor Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. O nome Judas significa louvado. Então eu aprendo que Judas não nasceu para ser o traidor. Judas nasceu para ser discípulo. Escolher trair foi uma decisão dele, foi uma escolha dele. Judas ficou conhecido como Judas Iscariote. Essa palavra Iscariote significa homem de Quiriote. Muitos estudiosos acreditam que seja um indicativo da cidade onde ele nasceu. Judas foi o único discípulo de Jesus que não nasceu na Galileia. O pai de Judas se chamava Simão. E nada se sabe a respeito da sua mãe. Agora, uma outra particularidade da vida dele é que, além de ser discípulo de Jesus, e isto já era um grande privilégio, Judas era o tesoureiro. Então eu aprendo aqui uma coisa. Ao contrário do que muita gente pensa, que Judas não era confiável, e evidentemente eu respeito quem pensa assim, mas eu não vejo por esse lado.
Judas cuidava do dinheiro no ministério de Jesus. E você que é empresário aqui, você nunca ia colocar alguém para cuidar do dinheiro da sua empresa se você não confiasse. Então eu entendo que Judas, ele de alguma maneira, ele era confiável. De alguma maneira Judas inspirava confiança. Então qual foi o problema, pastor? O problema é que Judas não valorizou a confiança e o investimento depositado nele. Esse foi o problema. Esse é o problema de muitos, que nós não valorizamos a confiança e o investimento feito na gente. A grande verdade é que Deus está sendo paciente com escolhas erradas que fazemos. A sua misericórdia se renova a cada manhã. E se não fosse isso, nós talvez já tínhamos sido consumidos pelas escolhas erradas que fizemos. Quantos me compreendem aqui, meus irmãos? Terceira coisa que eu aprendo nesse capítulo. Jesus não errou na escolha de Judas. Não errou. Jesus acreditava nele. Jesus não errou na escolha dele. Eu digo sempre que Jesus não deu um tiro no escuro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez, eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Devido ter escolhas erradas na minha história, chegou um tempo que eu pensei, Deus, o Senhor escolheu errado. Eu recebi algumas palavras no início da minha fé. 2 homens de Deus liberaram palavras sobre a minha vida. Uma foi o pastor Geraldo, outra foi o pastor Eibe. O pastor Geraldo, a igreja era bem menor. Ali na parte de trás, um dia, ele me abraçou, já tem muitos anos. Ele me abraçou e disse assim, eu já estou te vendo ali pregando a palavra. Foram palavras que ele liberou sobre a minha vida. O pastor Eibe me encontrou e disse, Giovanni, você vai ser muito usado por Deus. Só que por escolhas erradas, eu peguei um barco e fui para uma terra distante. E para lá eu me afastei do Senhor. E passei a viver dissolutamente por um tempo. Prejudicando a minha comunhão com Deus e minha família. E sabe o que passava no meu coração? Sabe o que passava no meu coração? É que Deus havia escolhido errado. É que eu questionei, Senhor, será que o que aqueles homens falaram não era verdade? Será que o Senhor errou na escolha? Hoje eu entendo que Deus não errou. Talvez você que me ouve nessa manhã, por escolhas erradas, está amargando frustração em alguma área da sua história, ou na área financeira, ou na área matrimonial, ou na família, ou na vida ministerial, não sei. Talvez você chegue a um ponto de dizer, Deus, será que o Senhor errou? Quantos acreditam que Deus está presente nesse culto? Diga amém. Você sabe qual é a dinâmica da nossa fé? Que Deus usa o profeta de 1,61m.999999, que é a minha estatura. Sabe o que Deus está mandando eu dizer profeticamente a você? E se você tem fé, receba. Deus não errou ao escolher você. Ele não errou. Isaías 43:10 diz, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, você é escolhido do Senhor. Deus não brincou de roleta russa quando apontou o dedo para você e disse, você é meu, eu te escolhi, eu te separei. Deus não deu um tiro no escuro. Deus não brincou de roleta russa com Judas. Deus não brincou com os sentimentos dele. Deus não brincou com os sentimentos de Simão. Deus não brincou com os sentimentos do pai de Judas, nem da mãe dele, nem de ninguém. Jesus não brincou com os sentimentos. Jesus escolheu perfeitamente bem. Estava bem do seu juízo quando escolheu Judas. Mas o que aconteceu, pastor? É que Judas escolheu um caminho errado para andar.
A grande verdade é que está na sua mão. Deus te ama, Deus te escolheu, mas é você, é quem decide o que vai fazer com esse amor e com essa escolha. Quantos compreendem? É você, está com você. Ele está dizendo, você é meu, eu te escolhi. Quarto capítulo nessa situação. O grande problema é que muitas vezes não valorizamos o investimento que Deus faz em nós. Essa que é a grande verdade. Judas não valorizou o investimento, a confiança que Jesus estava depositando nele. Judas acabou sendo marcado negativamente como traidor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, me ouça. Ainda jovem, como jovem pregador, eu já tenho pregado não somente aqui em alguns lugares, já conheço alguns lugares deste Brasil, mas eu confesso aos irmãos que eu nunca vi uma pessoa chamada Judas. Nunca vi. Eu nunca vi ninguém ir a um cartório e dizer, coloque o nome do meu filho. Qual é o nome, senhor? Judas da Silva. Nunca vi. Por quê? Porque quando você chega num lugar e você olha para alguém e diz assim, você é Judas. O que está acontecendo? Você, para que todos entendam, você está atacando a honra daquela pessoa. Você está dizendo que ele é um traidor, que ele é um falso. Se chamarem você de Moisés, você dá pulo de alegria. Se chamarem você de Daniel, aleluia. Se chamarem você de Elias, o homem do fogo, você glorifica a Deus. Mas se chamarem você de Judas, vai tomar ovo, meu irmão. Vai ficar bala. Por quê? Porque a conotação é pejorativa. Judas ficou marcado negativamente por uma escolha que fez. Irmãos, quantos por aí estão sendo marcados negativamente por escolhas que estão fazendo? Tem pais que não têm domínio sobre os seus filhos fazem o que querem, com o seu corpo, com seus cabelos, com a sua vida, faz o que quer. E os pais tomam uma escolha errada, porque não tem mais autonomia sobre os filhos. Ou seja, a probabilidade desse filho fracassar é grande. E a probabilidade dessa família ter uma marca negativa é grande. Por quê? Por escolhas erradas. Por escolhas erradas. No dicionário Aurélio, uma das definições do nome dele é amigo falso. O nome Judas no dicionário Aurélio significa falsidade, desonestidade. Quinto capítulo. Você acha que Judas nasceu para ser o traidor? Não. Talvez você diga, pastor, mas Judas já nasceu para ser uma coisa ruim. Pastor, Judas já nasceu para ser alguém que não ia prestar. Eu lhe digo que não. Vou repetir o que o Espírito Santo está mandando repetir. Judas nasceu para ser discípulo. Jesus não brincou de roleta russa com ele. Judas nasceu para ser discípulo. Jesus não escolheu Judas para ser um traidor. Jesus escolheu Judas para ser um discípulo. Qualquer um dos 12 discípulos poderia ser o traidor. Você deve lembrar muito bem que já próximo da ceia, ainda não havia uma definição, mas o Senhor disse, aquele que mete a mão no prato comigo, foram palavras do Senhor, e todos metiam a mão no prato, então podia ser qualquer um. Mas o que aconteceu, pastor Giovanni, é que foi uma escolha pessoal dele. Irmão, deixa o Espírito Santo falar contigo, por favor. Deixa ele trazer isso com uma revelação.
Judas nasceu para ser discípulo, mas escolheu, foi uma decisão dele, foi uma escolha pessoal dele. E foi isso que os religiosos disseram. Quando ele foi lá devolver as moedas, os religiosos disseram: isso é problema teu, isso foi uma escolha sua, pague o preço da sua escolha. Foi você que escolheu, nós não fomos atrás de você, foi você que escolheu trair, foi você que escolheu fazer isso. Trair Jesus foi uma escolha pessoal de Judas. Saiba que você é quem decide quais são as direções que você vai tomar na sua vida. Você escolhe se você quer ser lembrado por aquilo que fez de bom, ou se você quer ser lembrado por aquilo que fez de ruim. Você escolhe se você quer ser um discípulo do bem, ou se você quer ser um discípulo do mal. Você decide, filho. Você escolhe se quer vir só aos domingos para a igreja, mas também você escolhe se você quiser fazer parte do ministério de Jesus. De quem é a decisão? É sua. 6º capítulo. Isso aqui é muito forte, viu, queridos? Você é livre para fazer as suas escolhas, assim como Judas foi. Quantos me compreendem? Você é livre. Viu, jovem que me ouve? Você escolhe se você quer esperar em Deus e se guardar para o casamento, ou se você quer se entregar o seu corpo para um e para outro, ou para uma e para outra. A escolha é sua, filho. Mas como pregador nesta manhã, eu tenho que lhe dizer, você é livre para fazer as suas escolhas, mas você vai ser escravo da consequência dos seus atos. Quantos me ouvem aqui? Nunca esqueça que você é livre para fazer as suas escolhas, mas você vai ser escravo das consequências dos seus atos. Irmãos, viaja comigo nesse texto aqui de Gênesis. Preste atenção no que está escrito. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós ficamos meio, me perdoe a colocação, mas às vezes não levando muito Deus a sério. É como se nós brincássemos com Deus. Tem gente que escolhe brincar com Deus, mas tem gente que escolhe temer a Deus. Veja o que está escrito aqui, por favor. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Caim, presta atenção. Fica ligado, Caim. Se você proceder bem, se você escolher bem, não é certo que você será aceito? Agora saiba de uma coisa: se você proceder mal, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, a escolha é sua. Não foi um psicólogo, não foi um pastor, era o próprio Deus. Deus poderia dizer: eu vou interferir na sua escolha, viu, Caim? Me dá essa faca que tu está querendo matar o teu irmão. Vira de costa, vai apanhar no bumbum. Anda. Deus poderia, Ele é Deus. Mas Deus não criou robô. Deus não é manipulador. Deus deixa a decisão com você. Você escolhe. Caim, se você fizer uma escolha correta, você vai ser aceito. Se você fizer uma escolha errada, o pecado jaz à porta, vai ter consequência. Você é livre para fazer a sua escolha, viu, Caim? Mas saiba que você vai ser escravo das consequências. Quem planta vento, colhe tempestade, irmãos. Não tem como você plantar abacaxi e colher laranja. Por isso que eu estava essa madrugada orando, acordei mais cedo, fui orar. Eu lembro com precisão quando o Espírito Santo disse a mim, a começar de mim: filho, vocês precisam primeiro amadurecer. Segundo, ser conscientes.
Porque muitas vezes falta consciência. Eu me torno meio que irresponsável nas minhas escolhas e muitas vezes não quero colher o resultado dessas escolhas. Todo mundo sabe, querido, que um jovem que decide pagar um preço de estudar, de passar a noite estudando, a possibilidade desse moço dar certo é grande, de se tornar um juiz é grande. Por quê? Porque ele escolheu pagar o preço. Ele escolheu o caminho de pagar o preço. Saiba que a lei da semeadura, ela é inevitável. Quem planta vento, colhe tempestade. Judas plantou a traição e recebeu a morte como pagamento dela. Olhe para mim um instante. Quando eu vejo a biografia de Judas, eu olho um pouquinho a biografia dele, eu começo a pensar uma coisa, botei aqui no meu esboço. Judas não era um discípulo de verdade. Irmão, isso aqui é muito forte. Perceba que ele não quis ser um discípulo de verdade. Jesus escolheu ele para ser um discípulo de verdade. Mas foi uma escolha dele não ser, sabe por quê, queridos? Porque o discípulo de verdade imita. Ele faz o que vê o seu mestre fazer. Esse é o discípulo de verdade. Jesus, aqui comigo, meus irmãos, Judas nunca viu Jesus roubar, mas roubava. Judas nunca viu Jesus trair, mas traiu. Quando eu olho essa biografia, eu vejo, para mim fica tão claro, que nesta manhã nós podemos fazer uma escolha, me perdoe a colocação, madura, consciente. Há uns anos atrás, um louvor tomou conta do Brasil. Uma comunidade lá do Rio de Janeiro lançou uma música que tomou conta do Brasil, e nós já acho que chegamos a cantar aqui, que dizia: eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ou seja, eu escolho Deus. Quantos me compreendem? A escolha é sua. Judas tinha reputação de discípulo, mas o seu caráter era de traidor. Reputação é aquilo que as pessoas pensam que você é, e caráter é aquilo que você é e faz quando ninguém está olhando. Vamos ver alguns personagens para a gente encerrar. Alguns personagens bíblicos que fizeram escolhas e tiveram consequências diferentes, ou resultado diferente. O primeiro dele, Adão. Adão escolheu ouvir a voz de uma serpente e não ouvir a voz de Deus. Me ouça, por favor, irmãos. Foi uma escolha dele. Deus disse: Adão, vem cá. Todo esse jardim aqui é seu, filho. Tudo. Tudo é seu. Agora, não toque nessa árvore. Não coma desse fruto. Adão, você entendeu, filho? Sim. A escolha de tocar foi dele. Ele escolheu ouvir a voz de uma serpente, do que ouvir a voz de Deus. Irmãos, a história se repete até hoje. Deus está dizendo para a igreja, Deus está dizendo para essa pessoa: filho, presta atenção, tem muitas mulheres, mas eu vou te dar uma, e essa você tem que ser fiel a ela. Você entendeu? Sim. Então mantenha-se fiel a ela. Deus está falando. Mas muitos decidem não ouvir a voz de Deus e acabam ouvindo a voz do maligno e se agradando de outra mulher. Resultado: consequências desastrosas, consequências terríveis. O que Adão perdeu, pastor? Perdeu a comunhão com Deus. Perdeu. Infelizmente, houve morte espiritual e futuramente morte física. Outros personagens para a gente pensar: Coré, Datã e Abirão. Eles fizeram uma escolha
de se rebelar contra Deus e não ouvir a voz do seu líder. Irmão, viaja comigo, por favor. Eles escolheram ir contra a liderança. Eles escolheram ir contra os seus pastores, na linguagem de hoje. Eles foram contra, foi uma escolha deles. E contra a sua liderança. Consequência, a morte espiritual deles, espiritual e física, aqui comigo, queridos, deles e de toda a família. Pecado atingiu a família. A rebelião é um câncer que, se não for tratado, atinge a família. Tem pessoas que almoçam pastor, pastora e líder nas refeições. É um garfo da carne e outro garfo da língua. E o pior de tudo é que os filhos estão ouvindo os pais detonarem contra princípios espirituais de autoridade. Quantos me entendem, irmãos? Esses três escolheram se levantar contra o líder Moisés. E a consequência foi trágica. Outro, Sansão escolheu se deixar levar pelos encantos de uma bela mulher, como eu já falei. Resultado, teve os seus olhos vazados e andou em círculo. Aqui comigo, queridos. Quem escolhe se deixar levar pelo pecado, os olhos são furados. Aqui, queridos. E a pessoa anda em círculo. Ou seja, ela não vê e ela não sai do lugar. Quando você vê uma pessoa que deixou de avançar, me perdoe, viu, meus irmãos? Deixou de frutificar, deixou de crescer, de multiplicar em todas as áreas. Alguma coisa deu de errado na escolha que ele fez. Normalmente é uma escolha errada que a pessoa tomou. A Bíblia diz que os olhos de Sansão foram vazados. Ele andava em círculo. E o pior, passou a ser motivo de vergonha para o povo de Deus e motivo de chacota para os filisteus. Irmãos, uma escolha errada. Outra, Sansão escolheu casar com uma mulher do meio dos filisteus. Trazendo para a linguagem de hoje, você sabe que Sansão era nazireu, ou seja, consagrado a Deus. Mas ele escolheu uma mulher do meio dos filisteus. Linguagem de hoje, escolheu uma mulher do mundo. E quando ele foi falar para os pais disseram: meu filho, não tem pessoas na igreja para você buscar, por que você vai procurar uma pessoa do mundo? Sansão disse, sabe por quê? Porque o meu agrado é daquela. Eu me agradei foi daquela. É dessa que eu me agrado. Eu fico um pouco preocupado com esse lance de se agradar, viu, irmãos? Tem pessoas que ainda não conseguiram, pessoas que já estão liberadas para casar, ainda não casaram porque escolhe demais. Estão interessadas num Brad Pitt, estão interessadas, é verdade, está escolhendo demais. Mas aquele irmãozinho que ora, que paga o preço, não, esse não. Eu prefiro aquele que, sabe como é, né, pastor? Esse eu me agrado. Eu costumo dizer, moço, se você quiser casar com uma jovem, veja como ela trata os pais dela. Veja como ela trata os pais dela. Veja que hora que ela acorda. Tem filhos que acordam 1h. E pasmem, quando os pais vão falar, se tiver um tamanco por perto, ele joga na cara do pai. E por mais triste que é, o pai recebe a tamancada e não faz nada. Fez uma escolha errada, vai
infelizmente vai dar problema. Pastor, mas eu me agradei daquele moço do mundo, eu me agradei daquela moça do mundo, pastor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você pode até casar com essa pessoa, mas eu fico preocupado com teu sogro. Porque quem não é filho de Deus é filho do diabo, viu, queridos? Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quando é que eu me torno filho de Deus? Quando eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida para Jesus. O duro é eu me agradar de alguém do mundo e na lua de mel o sogro aparecer. E o duro de tudo é que você vai comer o pão que o sogro amassou. Parece forte, né, irmãos? Talvez até alguns me criticam em dizer isso. Mas a grande verdade é essa. Se não nasceu de novo, não é filho de Deus. João 1. Não estou criticando ninguém, não. Estou pregando a Bíblia. Você escolhe. A escolha é sua. Gostei de uma ilustração. Quero concluir com isso. De uma jovem que se agradou do rapaz e foi procurar o pastor. O pastor Cláudio Duarte falou esse exemplo, achei interessante. Foi procurar o pastor e disse: pastor, ele é lindo, pastor. Pastor, ele é espiritual. Pastor, ele é isso, ele é aquilo. E o pastor disse assim: e o que você está esperando? Por que você não casa? Ela disse: porque eu só tenho um probleminha, pastor. Que problema é esse? É o temperamento dele. É, pastor, ele bate na mãe dele. Achei engraçado o Cláudio Duarte dizer assim: casa, filha, casa, porque a mãe dele precisa parar de apanhar. Ou seja, vai deixar de bater na mãe para bater na esposa. Para a gente finalizar, vamos ver os exemplos daqueles que fizeram boas escolhas. Noé escolheu construir uma arca e colocar sua família. Escute, a obediência trouxe o favor de Deus para a família de Noé. Toda a família dele foi salva. Outro, Abraão escolheu acreditar em Deus e foi chamado de pai na fé. Outro, José, essa é forte, viu, queridos? Moço solteiro e moça solteira, receba isso. E também os casados, mas especialmente você. José escolheu não se deixar levar pelos encantos de uma mulher. Resultado, teve um casamento, ele arranjou uma mulher top de linha, casou top, teve filhos maravilhosos e ainda se tornou um cara cheio da grana, porque foi o vice-governador de todo o Egito. Escolhas certas, o céu abre. Escolhas erradas, céu fechado. Outro, Paulo escolheu. Paulo, quando preso e açoitado à meia-noite, escolheu adorar em vez de murmurar. Porque Paulo tinha tudo para murmurar, mas escolheu adorar. Escolheu adorar. E Jesus, esse aí eu deixei por último. Jesus escolheu deixar toda a sua majestade para salvar toda a humanidade. Ele deixou a sua glória, olha que escolha, eu escolho descer. Ele deixou a majestade, a glória, escolheu descer. O que ele ganhou? Você, filho. E a minha conclusão é essa. Como você deseja terminar a sua história? Qual é o fim que você deseja? Qual é a sua escolha? Deus dá uma dica. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal. Para dar a você o fim, o que, queridos? Que desejais.
Quantos querem um fim glorioso na presença de Deus? Fique em pé, dê um aplauso de glória ao Senhor.